acho que é bem cantinho. Todos fechando os nossos olhos. Vamos nos sintonizando com os nossos mentores, com os mentores dessa casa, agradecendo por mais essa oportunidade. E assim, resolver os trabalhos de hoje, vamos rezar a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos nós. Amém. Vamos pedir que a nossa querida Cristina seja envolvida, incluída, que possamos receber a sua mensagem com muito carinho e amor. Bom, gente, bom dia então a todos. Esse é o nosso primeiro evangelho no domingo aqui na nossa casinha. Sejam todos bem-vindos. E estamos começando hoje também um estudo, de um novo livro, um livro da Joana de Ângeles, que se chama Liberta-te do Mal. E esse livro vai abordar temas muito interessantes, porque ele é um livro mais recente. Então, assim, todas essas coisas que têm acontecido ultimamente, então a gente vai poder, dentro do olhar do Evangelho e da doutrina espírita, uma interpretação, de uma compreensão, para a gente pensar todas as grandes situações, desde pandemias, guerras e por aí afora. E ela fala, nesse primeiro capítulo, que na realidade é a introdução do livro, ela fala que, assim, hoje nós vivemos uma época muito complexa, na sociedade em todos os sentidos. Aí ela cita que, de um lado, nós já tivemos um avanço impressionante. Então, em relação à cultura, a conteúdos que alimentam a nossa capacidade intelectiva, conquistas da ciência. Então, quando a gente observa a ciência, a gente vê como ela evoluiu, e como ela oferece meios realmente de solucionar, de sanar grandes males, grandes doenças, A tecnologia que mudou radicalmente a forma de viver no mundo todo, Então, assim, a gente observa o quanto que houve avanços, E ela fala que o planeta de hoje já não é mais o planeta que era de 50 anos atrás, Então ela diz que a nossa capacidade, de amplitude em relação ao mundo, ao universo, a capacidade de compreensão a respeito da vida além da matéria, ou seja, tantas coisas que chegaram para o ser humano, ajudando que a gente tenha mais compreensão dos nossos próprios pensamentos, a forma de enxergar a vida, a forma de enxergar as relações humanas. E ela fala, mesmo assim, as pandemias terríveis, começaram a aparecer, vários tipos de pandemias, que a gente pensa sempre na Covid, que é a mais recente, mas existem outros tipos também, Mas ela diz, então, assim, nunca as vacinas, a contribuição inestimável das vacinas, dos medicamentos para ajudar, a facilidade de diagnóstico de enfermidades que antes ninguém nem sabia que existiam, e hoje já tem um nome, já tem um tratamento, já tem uma medicação, já tem oportunidades de cura, Ela fala medidas preventivas, Nunca a gente estudou tanto e aprofundou tanto a capacidade de se proteger de situações que colocariam a nossa vida em risco. Desde saúde, alimentação, aquela qualidade de sono, a necessidade de relacionamentos sociais, saudáveis. Ela fala a necessidade de exercício físico, a necessidade que o ser humano está tendo de ter contato com a natureza, de um contato com uma conexão maior, ela fala. Recursos cirúrgicos, como transplantes de órgãos, próteses, que oferece, resgata de novo a possibilidade da pessoa permanecer viva, e até mesmo ter toda uma movimentação. Ela fala, tudo isso são coisas assim que deixa a humanidade muito protegida, segura, ela tem aonde se amparar. Aí ela fala, e também tem o campo das ciências psicológicas, que ajudam
a compreensão dos conflitos humanos, né? Nunca o ser humano ele teve tanta oportunidade de adquirir conhecimento, informação e meios de pensar sobre si, né? E conteúdos que realmente ajudam a transformação. Ela fala até para compreender desde os conflitos humanos quanto os transtornos, né? Que ampliam, né? Ela diz aí os altos índices de depressão, de loucuras, de desvios de comportamento. E realmente, principalmente na questão de desvios de comportamento, né, nunca houve tanta transformação e informação partilhada a respeito de por que nos comportamos do jeito que nos comportamos, né, ou seja, e o que acarreta tudo isso. Ela fala, por outro lado, então teve todo um avanço nesse aspecto. Ela fala, só que por outro lado, nunca a humanidade esteve tão à frente de um grande choque, né, que mostra o quanto que nós estamos desnivelados, né, mancos, vamos dizer assim. Né? Ela fala, então cresceu o lado da inteligência, mas o lado dos valores ético-morais, não. E aí eu me recordo sempre, né, de uma palestra, na verdade acho que foi um podcast que aquela filósofa Lucilena Galvão participou, que ela fala, né, que se fosse comparar um condutor de biga e um piloto de um Boeing, de um avião, ela fala, a gente pode dizer que a tecnologia mudou. Ela fala assim, nem dá para se comparar uma biga romana com um avião. Ela fala, então a tecnologia é muito avançada, mas o valor, a moral, né, o comportamento ético do piloto está melhor do que o do condutor da biga? Aí ela fala assim, olha, na verdade, a impressão que ela tem é que o condutor de biga tinha mais valores do que o piloto. Ela fala, né, então, porque assim, na época, né, romana, existiam, dentro dos comportamentos, das relações humanas, existiam alguns valores que eram sagrados, eram determinados e não havia questionamento. Então, algumas coisas eles faziam porque tinham que fazer. Ela fala, e hoje, a nossa sociedade meio que passa por cima desses valores. Né? E aí, então, ela fala, né, Joana de Ângelis diz, uma frase que eu achei fantástica dessa introdução, que fala o seguinte, a frase é, os valores ético-morais, imprescindíveis ao equilíbrio mente-corpo, demonstram que a evolução espiritual tem sido menos ampla do que aquela da natureza intelectual. O que me chama a atenção? Que o valor ético-moral é imprescindível ao equilíbrio mente-corpo. E todo o conflito nosso da humanidade está em cima dessa frase. Então, quando a gente pensa em guerras, quando a gente pensa em misérias, em grandes diferenças, enfim, né, todos os tipos de ataques ao ser humano, né, de preconceitos, discriminações, tudo gira em torno dos valores ético-morais. Ou melhor, da ausência que nós temos, infelizmente, dos valores ético-morais. Se houvesse realmente um conceito dentro de nós, extremamente construído de justiça, de fraternidade, de respeito, de bondade, compaixão, não existiria mal nenhum no planeta Terra. Né? Ou seja, e nós estamos rumando para isso. E aí o que é interessante? Quando a gente pega no Livro dos Espíritos, né, a gente entende que existe, né, tem toda a codificação, né? A gente entende que existe todo um aparato que a espiritualidade nos ajuda a desenvolver conhecimento. Então, realmente, nós desenvolvemos esse conhecimento. Só que a parte moral depende do espírito. Então, é o nosso lado, é aquilo que a gente agrega, né, a nossa contribuição para isso tudo que existe ao nosso redor. E nós chegamos nesse ponto. Por isso que a coisa está tão oposta, tão diferenciada assim. A gente olha as notícias, a gente se assusta com uma série de coisas que acontecem, a violência, a irritabilidade, a intolerância, né? A gente vai falar, nossa, para que tudo isso? Né? Ou seja, por quê? Porque nós estamos sendo chamados do tipo, a espiritualidade está te ajudando e houve um avanço tecnológico, um avanço de conhecimento, de inteligência, né? Ou seja, as pessoas que pensaram muitas coisas, construíram muitas coisas do nada, elas foram ajudadas, auxiliadas por esse empurrão ao progresso. Mas agora está faltando o outro lado. E esse outro lado está ficando cada vez mais gritante. Né? Ele está chamando cada vez mais a nossa atenção e nos causando um profundo incômodo. Né? Que é justamente para que a gente comece a olhar para si. Né? Embora lá desde muito tempo atrás, Sócrates, né, já trouxe a frase, né, ou seja, conheça-te a ti mesmo, lá de Delfos, né?
Ou seja, mas o que acontece? Essa frase, conhece-te a ti mesmo, nunca fez tanto sentido como está fazendo agora, na forma que nós vivemos, né? Aí ela continua falando, né? O espectro da fome, da miséria, sobre todos os diferentes aspectos, drogadição, né? Ou seja, nunca houve um tempo onde nós temos tanta necessidade de coisas externas para tentar amenizar, iludir, nos distanciar e desconectar de nós mesmos. Quando a gente fala drogadição, a gente já pensa na droga, que é a mais clássica de todas, né? Droga e álcool, né? Mas hoje acho que é o pior tipo de droga que leva os vícios, e ela até fala, né, as fugas espetaculares para os vícios de toda a ordem, a pior de todas é a tela, né? Ou seja, hoje em dia, até teve recentemente uma mudança, né, um dos códigos que a gente utiliza na saúde mental, né, que trouxe, né, um transtorno que antes não existia, que é o transtorno do controle de impulso e jogo patológico, né? Ou seja, que até pouco tempo atrás não existia esse tipo de coisa, mas agora existe. Por quê? Infelizmente a gente vê pessoas que ficam, né, se for levantar 8, 12 horas na frente do celular, né, ou seja, na frente do jogo, né? E a gente pensa assim, se for computar a quantidade de horas que a gente tem no dia, é muito tempo, né? Então ela chama atenção para isso, né? E aí ela fala, a volúpia do prazer exacerbado, né? E hoje em dia isso é uma coisa que chama atenção, né? Ou seja, eu tenho certeza que você já deve ter conversado com muitas pessoas também que falam e trazem isso. A necessidade de anestesiar a consciência com alguma coisa, né? Não importa o quê. Então é aquela coisa do tipo, eu não quero pensar, não quero sentir, não quero entrar em contato comigo, eu quero, como se fosse possível, criar uma nuvem à frente, né, do olhar e ignorar tudo aquilo que é do mundo interno. Essa necessidade, ela está crescendo. E essa é a busca do prazer pela sensação. Eu quero ter a sensação de estar desligado, eu quero ter a sensação de ter uma sensação agradável, boa, né? Ou seja, me desconectar de mim mesmo. Isso é a desconexão da consciência, né? Ela fala, né, buscar o corpo, né, direcionado apenas para a sensação de bem-estar, né, de prazer, enfim. Ela fala que todas essas coisas, além das violências perversas, né, que fazem com que as pessoas, no fundo, não sabem que vão conseguir. Então, assim, a gente tem muita tecnologia, temos uma série de coisas na nossa mão, e a gente não sabe o que fazer com tudo isso, porque algo continua faltando. Aí ela continua dizendo, existem muitos estudiosos do comportamento, né, e da economia que apelam, né, e realmente a gente ouve muito falar sobre isso, sejam comedidos, ou seja, sejam moderados, utilizem a liberdade de uma maneira responsável. O que seria a liberdade responsável, né? Buscando um outro filósofo chamado Kierkegaard, ele dizia que o ser humano ele vai ser maduro e responsável quando ele assumir, né, a responsabilidade. Tudo que eu penso, sou eu que penso. O que eu sinto, sou eu que sinto, e o que eu faço, sou eu que faço. Quando eu assumo essa responsabilidade, eu estou sendo livre. É contraditório, né? Ou seja, a gente acha que a liberdade é eu não preciso fazer nada, não tenho que dar satisfação a ninguém, né? E aí a Lucilena ela chama a atenção e fala, né? Não tem como você não dar satisfação a ninguém se a tua consciência está onde você estiver. Então, como você pode negar a tua consciência, a responsabilidade e a percepção do que você fez, né? Então, eles continuam dizendo, né, que as pessoas, a gente encontra muitas pessoas alucinadas, né? E alucinadas eu entendo aqui como alucinado e alienado, né? No sentido de uma ignorância, ignorar a dimensão das coisas, que proclamam a necessidade da liberação de aborto, né? Como se nós tivéssemos poder sobre uma vida que não nos pertence, né? Da eutanásia, né? Da discriminação da maconha. E aí vem um fator interessante, né? Porque tem tanta pesquisa científica que mostra o quanto que a maconha faz mal para o cérebro, né? E o quanto coloca um ser humano, principalmente em estágio de desenvolvimento, né? Assim, o jovem, o cérebro ele vai se desenvolvendo até os seus 23 anos, né? Porque a nossa natureza humana é a mais lenta de todas as espécies que existem, né? E o quanto que a substância, uma série de substâncias pertencentes à maconha, atrapalham a construção dessa rede circuitaria neuronal das cognições, né? Então, assim, ela afeta a cognição. E existem artigos que provam isso, que mostraram estudos randomizados, estudos a longo prazo, comparações, e mostram o quanto que afeta, né? E parece que essas informações não vêm à tona,
embora já seja uma coisa conhecida no campo da saúde, né? Mas mesmo assim, existe aí toda essa ideia da discriminação, né? Tanto da maconha quanto de outras substâncias alucinógenas, né? Dando uma excessiva liberdade. Aí ela fala, mas ninguém está preocupado, né, em educar preventivamente que o ser humano precise disso, ou busque isso. Né? Porque qualquer tipo de substância que altera a minha consciência, se eu busco isso, é porque eu estou buscando não necessário, me desconectar. Então a ideia qual seria? Educar a pessoa para que ela não tenha medo de estar conectada consigo mesmo. Porque não existe nenhum monstro dentro da gente, embora essa seja a sensação que a gente carrega. Né? E aí fala, e nem também existe muita preocupação em tratar essas pessoas quando elas caem, né, nessas armadilhas que estão precisando ajuda. É aí que a gente olha e vê, infelizmente, a situação, por exemplo, da Cracolândia e tantos outros lugares, né, que são seres humanos, uma condição, né, que perderam a condição dentro de uma sociedade de serem tratados como seres humanos, mas eles não perderam a condição humana. Né. Ela fala, então, olhando essas coisas, chama muita atenção. Mulheres e homens infelizes, né, que infelizmente buscam, né, a entrega da vida, né, através do suicídio. Né, essa é uma das maiores pandemias e uma das mais antigas que a gente vive, infelizmente. Né, ou seja, diante do quê? Da frustração, de uma dor profunda, né, que acreditam que de repente essa dor nunca vai cessar, né, nunca vai passar. Né, ou seja, da falta de apoio e de suporte para poder ter pessoas sensíveis que estejam ali, deem a mão e vamos juntos. Né? Ela fala, pessoas que pensam, né, de repente, na entregar a vida, né, através de doenças incuráveis, sem entender, né, que tudo que da matéria, ela passa, né? Ou seja, nada, as coisas eternas, né, ou seja, atemporais, não está relacionada com o veículo que a gente utiliza para estar aqui. Então, por exemplo, se a gente for observar todos os conflitos que hoje existem, daqui 100 anos, o que eles vão significar para a gente, enquanto espírito? Absolutamente nada. Né? Se é o presidente X, Y, se é o prefeito X, Y, se o time ganhou ou perdeu, se está tendo a guerra, se não está, se existe uma doença no corpo físico, se não existe. Daqui 100 anos, ou seja, a nossa natureza é imortal. E a gente está começando a ter mais percepção e talvez uma sensibilidade maior exatamente para isso. Né? Então, diante dessa percepção da imortalidade, né, das questões atemporais, a gente olharia todos esses conflitos de sociedade também de uma maneira diferente, porque não pesariam tanto. Né? Então ela fala, uma onda de desespero cresceu no mundo diante de muita expectativa extremamente dolorosa. Né? Aí ela cita um exemplo, na relação das culturas religiosas, né, do Oriente com as do Ocidente. Né? Então, quando a gente pensa em guerras, né, como recentemente está tendo, aí você fala, cara, sério, que ainda estão brigando por isso. Até 2024, né? Ou seja, as pessoas permanecem brigando por um pedaço de terra, por achar que é mais sagrado para mim, não para você, e eu não aceito que divida. Aí você fala assim, gente, essa terra não é nem nossa. Né? Ou seja, não nos pertence. Né? Mas, enfim, né, ela fala, e num período em que os direitos humanos são proclamados e reconhecidos. Né? Então, todos nós temos o direito de ser humano. Olha que coisa, né? Mas vale dependendo da politicagem. Né? Ela fala o fanatismo de diversas condutas, o radicalismo, né, que ameaça a paz entre os povos dominados pelas paixões primitivas, né, disfarçadas de civilização, como ela chama a atenção. Ela diz, então, em toda parte, o que a gente observa? As pessoas desenfreadas procurando por algo que complete o ser, algo que preencha uma lacuna, que a gente não sabe dizer o que é. Então a gente sente falta de algo. Né? E isso é uma coisa interessante porque não só no Espiritismo, mas principalmente muitas questões filosóficas, né, principalmente as antigas, as clássicas, eles trazem exatamente essa questão, essa necessidade que a gente tem, essa angústia que a gente tem por preencher algo que nos dê sentido, é o desejo, eles usavam, né, do psique, mas no caso da alma ou do espírito, de preencher esse algo com valores, que é a verdadeira riqueza. Né? Quando a gente pega o Evangelho, né, e a gente entende que todo o Evangelho de Jesus, tudo que ele ensinou, está em cima e rodeando, em cima de algo que a gente chama amor,
a gente começa a entender como faz falta. Uma coisa só. Aí eu fico imaginando, depois do amor vem o quê? Estou pensando já numa evolução, né? Ou seja, esse é o primeiro ponto. E na nossa condição, né, a gente precisa aprender a desenvolver. Então, quando a gente conseguir, né, o Espírito conseguir sentir o amor verdadeiramente, né, o amor que Cristo, né, Jesus, estava tentando ensinar, talvez a gente consiga entender que não tem nada que nos falte. Aí a gente preenche verdadeiramente esse buraco que fica, essa busca por sentido, né? Mas esse é o ponto onde nós podemos mirar e queremos chegar, né? E ela diz então, né, que algumas pessoas elas buscam, né, esse algo para completar o ser através de esportes radicais, né, ou então de experiências aberrantes, né, condutas extravagantes, né, ou então através de formação de tribos e clãs agressivos, né, que acabam intensificando o ódio e a crueldade pela intolerância às diferenças, né. Aí ela fala, numa época, gente, 2024, né, que todos nós já deveríamos ter substituídos essas coisas pela compreensão, pela fraternidade, pela compaixão, pela bondade, pela justiça, né? Porque essas coisas são faladas muito antes de Jesus. Né? Quando a gente pega, por exemplo, tem um livro que eu gosto muito e sugiro, quem se interessar, quem gostar, é um livro chamado Bhagavad Gita, que é um livro hinduísta, na realidade, né? Que a conversa é todo simbólico, né? Então tem lá Arjuna, que seria nós, né, a representação do humano, e aí ele vai para uma guerra, né, para quem não conhece a história, é um diálogo, é curtinho, pequenininho o livro, mas assim, aí então Arjuna ele está para ir para uma grande batalha, ele vai ter que matar o rei que era o grande adversário. Esse rei ele representa o orgulho, né, e todos os 99 filhos do rei, né, representam todos os vícios, né, então o filho principal do orgulho do rei é o egoísmo. Né? Só que todos esses, né, que ele vai enfrentar são os parentes dele. Ele fala, é o meu tio, ou seja, são para mostrar a familiaridade, né, como as coisas estão vinculadas. E aí então ele está se preparando para ir e ele se sente inseguro. Né? Aí então ele pede ajuda e aparece Krishna, né, que seria a representação da divindade vindo atender a necessidade humana. E aí Krishna começa a conversar com ele, mostrando para ele, olha, não tem outro jeito, você tem que ir para a guerra. Você tem que enfrentar. Você precisa vencer. Você não está sozinho. Você tem os seus 5 irmãos. Aí você pensa, né? Ou seja, 5 soldados versus 99 só os filhos, fora o resto. Né? Então, assim, para mostrar a dificuldade. O que seria esses 5? Seriam as virtudes. Né? Seria uma série de comportamentos que o ser já carrega. Né? Ou seja, como a gente ouvia muito, a centelha divina. Né? Que é tudo aquilo que já nos mostra, né? Que nos impulsiona do tipo, olha, não foge do caminho. E a gente, no fundo, sabe quando a gente está fazendo uma coisa que é inadequada. É alguma coisa que incomoda dentro da gente. Essa coisa que incomoda seriam esses 5 que apoiam a Arjuna. E só a capa do livro, eu falo que já vale sim uma grande reflexão, porque a capa é Arjuna, ele está numa biga, por sinal, segurando firme as rédeas, ele está com os arcos presos nele, né? Ou seja, pronto para o combate, a biga ela está caminhando, só que ele não está olhando para frente. Ele está olhando para cima, que é onde está Krishna. E Krishna está olhando para frente. Então, essa representação já mostra a nossa necessidade. Só que esse livro ele foi escrito há uns 3.000 anos antes. E a gente fala assim, poxa vida, né? É extremamente antigo. Então, como essas coisas da necessidade de desenvolver valores e brigar internamente, já é uma coisa que vem sendo massacrada. Ou seja, já faz parte do nosso inconsciente há muito tempo. Né? Mas aí ela continua dizendo, né? Toda essa bagunça toda, da ausência, né, de valores ético-morais, afetam, então, a nossa capacidade de buscar amor e paz, né? De ter ideais nobres de solidariedade. Né? Ela fala, por quê? A todo lugar que você olha, não tem espaço para essas coisas. Né? Hoje em dia, às vezes eu converso com pessoas que falam, eu me sinto constrangido de querer ajudar alguém. Porque dependendo se eu vou ajudar alguém, essa pessoa ela já vem às vezes com uma narrativa, com um discurso que me deixa, não era essa a minha intenção, eu só queria ser gentil, entende? Eu só queria ter um gesto assim de apoio, de carinho, não queria ser, e aí já foi interpretado, taxado, apontado, condenado, e aí as coisas ficam tão bagunçadas, né, que a gente fala assim, poxa vida, até o bem está ficando com medo, né, de como agir dentro dessa situação, né? Mas pela nossa insegurança. Aí fala, família desagregada, né, cede a um lugar
que é apenas um agrupamento de pessoas vinculadas pela consanguinidade. Né? E realmente existem, né? Eu converso com muitas famílias que, infelizmente, essa é bem a realidade. Né? Cada um separado, né? Ela fala, que separado pelo sentimento de amizade e de dever. Famílias que não têm conexão. Né? Eu me lembro de um senhor que uma vez eu conversei, ele falou para mim, eu tenho 14 irmãos, eu não vejo nenhum deles. Há muito tempo ninguém se vê. Não é por nada, ninguém brigou, só não teve vínculo. Né? Eu falei, como conseguiu todo mundo nascer, criar, embaixo do mesmo teto, 14 irmãos, só tinha 2 quartos, 14 irmãos, e não consegui criar conexão. Coisa estranha, né? Mas assim, essa coisa, para criar conexão, eu tenho que dar espaço, abertura do meu coração. Eu tenho que abrir espaço para que o outro se conecte. E eu preciso me conectar com o outro também, sair da minha posição. E essas coisas básicas estão se perdendo, né? Aí fala, facultando desvios para sites e blogs, né, de convivência virtual. Eu achei bonitinho o jeitinho que ela descreveu o TikTok e Instagram, né, ou seja, mas que facilita o quê? O intercâmbio doentio e cruel com psicopatas e atormentados que se ocultam através de telas. E é verdade. Né? Nunca os transtornos mentais, principalmente de personalidade, aumentaram tanto. Nossa, como está comum. E antes era tão difícil encontrar uma pessoa com transtorno de personalidade. Hoje está muito comum. Né? Aí ela fala, em consequência, a deserção moral, ela é volumosa e muito lamentável, né? Permitindo que essas condutas desastradas, né, cause grande prejuízo para o indivíduo e para a sociedade. Né? Porque a sociedade é um aglomerado de indivíduos. Então, assim, não tem como, né? Então ela diz, há uma abundância de conforto e diversão para alguns e uma escassez absoluta de quase tudo para a maioria das criaturas terrestres. Então ela fala, são inevitáveis as interrogações. O que fazer diante desses paradoxos? Como se viver, né, corretamente sem alienação? Existe alguma diretriz? Aí ela fala, sim, né, para a resposta a tudo isso. Sim, o que você faz? Como se você evita a alienação? Né? E qual seria a diretriz? Ela fala uma coisa só, evitar o mal ou dele se libertar. Basicamente é isso. Né? Isso é todo o resumo do livro, em cima dessa frase, mas vai ficar muito chato. Né? Então assim, evitar o mal. Que mal? O mal que eu me identifico. Né? Essa é a parte difícil. Então assim, eu tenho que estar muito atenta ao tipo de pensamento que eu tenho. Né? Porque ele me contamina, ele me intoxica. Né? E ele que vai direcionar o comportamento que eu vou ter. Então, são os meus pensamentos que vão acessar os meus sentimentos. Então, se eu tenho um pensamento muito catastrófico, eu vejo tudo de um jeito extremamente negativo, eu não vou sentir esperança, eu não vou sentir alegria. Não, eu vou sentir o quê? Medo, insegurança, raiva, né? Ou seja, desespero. E todas essas coisas sendo bombardeadas, né, vai fazer com que eu tenha um comportamento negativo. Então, provavelmente, eu vou ficar mais insensível, mais desconectada, mais afastada das pessoas, mais incrédula, né? E isso vai virando um ciclo vicioso. A Lucilena Galvão, ela tem um exercício que ela sugere às pessoas, eu achei fantástico, eu não fiz ainda, mas vou fazer. Eu gostei bastante da ideia. Ela fala o seguinte, pega um papelzinho, né, e uma caneta e ande com você o dia inteiro. Ela falou, cada vez que você perceber que você está tendo um pensamento crítico, seja em relação a você ou em relação ao mundo, assim, faz um risquinho, um pauzinho, e vai fazendo. Ela falou, toda vez que você pensa, ela falou, você vai perceber no final do dia quantos pauzinhos vão ter nessa folha. Ela falou, só nisso você vai ter uma noção, só em relação a um assunto. Você pode ter um pensamento, sei lá, escolher em vez de fazer a crítica, fazer da desesperança, né, ou fazer dos julgamentos, enfim, né, ou seja, só para ter uma noção, né, de quantos em um dia desses pensamentos a gente pensa. É que como a gente não anota e não tem muita clareza, a gente perde a capacidade de contabilizar isso. Né? Então a gente acha que nem pensou tanto assim. Né? Mas eu vou querer fazer esse exercício porque achei bem interessante. É assustador ao mesmo tempo, mas eu acho que precisa, né, chegar a hora de crescer. Então, nesse sentido que ela fala, né, este livro é um estudo de todas essas coisas. Né? Então, assim, ele foi dividido em vários capítulos com temáticas, né, que são temáticas para gerar essa reflexão, né? E aí ela se baseou, assim, houve várias conversas, né? Então tem várias pessoas que participaram da construção desse livro, embora seja de Joana, né? E ela fala com a ideia do quê? De ajudar, né, de ser mais uma contribuição
para que a gente realmente reflita, né? Porque assim, o tempo que a espiritualidade tinha para nos ajudar a crescer, ela fez, né? Agora é a nossa parte de estar contribuindo também, né? E a gente não precisa ter receio disso. Outro exercício que a Lucilena Galvão ela sugere, e por que eu cito muito ela, porque ela é de uma maneira muito prática, ela traz exercícios assim, bem questões bem fáceis para a gente fazer no dia a dia. Ela fala o seguinte, ela fala assim, imagine o ser humano que você quer ser quando você for morrer, quando chegar a sua hora de desencarnar. Ela não usa o termo desencarnar, isso aí, que ela não sabemos a religiosidade dela. Mas assim, o que você realmente gostaria de ser no momento final? Né? Aí você cria essa visão de ser humano. Né? Ela fala, então todo dia, quando você acordar, você tem que repensar. Eu quero ser uma pessoa mais justa. Né? Quando eu morrer, eu quero ser uma pessoa, sair daqui um pouco mais bondosa, um pouco mais honesta, um pouco mais fraterna. Enfim, cria lá a sua ideia. Então, na hora que eu acordar, eu tenho que repassar o que eu quero ser. Em cada atitude que eu vou ter, eu tenho que me lembrar daquilo que eu vou ser. Porque tudo que a gente vive nesse dia, que aqui na vida, né, o que a gente constrói dia a dia, é a casa do nosso futuro. Né? Então, como diz Cícero, a velhice ela não é um problema. A velhice é a fase final da casa que você construiu. Assim, então, a vida inteira foi um projeto, e você foi construindo essa casa. Quando você chegar lá na velhice, a casa está pronta. E o que você vai viver na velhice é a construção. Então, a velhice em si não é um problema. O problema é o que a gente constrói. Né? E aí, pegando esse gancho, então, o ser humano que eu quero ser, quando eu desencarnar, melhor do que quando eu cheguei, eu quero desenvolver esses atributos. Quais são esses atributos? Eu vou tentar viver no dia de hoje. Então, eu estou no meio de uma discussão. Eu consegui ser um pouco mais tolerante, mais respeitosa, mais fraterna, mais paciente. Né? Eu consegui ser mais flexível, né? Ou seja, por pequenas questões do dia a dia. E aí o estudo, então, desse domingo vai ajudar a isso. Então é isso, gente. Eu falei só da introdução do livro. Né? Eu acho meio complexo falar da introdução de livro, e a gente não pode aprofundar em nada, né? Porque vamos aprofundar depois, mas fica o convite, né? Não só da leitura do livro, que parece ser muito interessante, né? Quanto também da participação no estudo. Tá bom? Então vamos fechando nossos olhos. Ficando mais à vontade na cadeira. E vamos agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos. Agradecendo a Deus por toda a espiritualidade amiga que nos envolve, nos protege. Ao nosso mentor, esse anjo da guarda, que tem tanta ligação, amor, cuidado com a gente. E que intui os melhores pensamentos, as melhores emoções, as melhores energias. Agradecendo ao Evangelho de Jesus, esse modelo maior, que nos ensina tanto, tanto. A gente agradece, Deus, por todos esses grandes seres que estão sempre do nosso lado, principalmente nos momentos mais difíceis, nos momentos de tormenta. E te pedimos que a gente consiga manter o nosso coração aberto, o nosso desejo incessante de buscar por esses seres, buscar por esse apoio, cada vez que a gente sentir qualquer tipo de fragilidade, que a gente possa se lembrar de todo o amor que nos envolve, que a gente possa se lembrar de que todas essas coisas vividas são passageiras, para que a gente não se apegue às dores, que a gente mantenha sempre o seu Evangelho, os seus ensinamentos e a nossa coragem, a nossa determinação, a nossa esperança, a alegria na semana que começa. Que assim seja, graças a Deus.